Todo mês de abril, mais de 5 bilhões de bulbos de tulipas florescem em mais de 14.500 hectares de terras agrícolas na Holanda. É o orgulho dos holandeses e mais de 59 milhões de tulipas cortadas são exportadas para a América todos os anos. Mas essas flores não vão direto do campo para sua casa. Eles vêm principalmente de estufas de tulipas, onde os bulbos são armazenados e acionados para florescer com base em pedidos. 1 mês e meio antes da colheita dos bulbos, os agricultores cortam as flores para concentrar a energia da planta no desenvolvimento dos bulbos e não nas flores. As flores cortadas são deixadas no solo para se decomporem e funcionarem como fertilizante natural. A colheita dos bulbos geralmente ocorre de meados de junho ao final de julho. Eles são levantados do solo por meio de máquinas que recolhem as redes onde foram plantadas. Este caminhão em particular ainda possui um sistema de limpeza para que todas as lâmpadas fiquem bem limpas e com o mínimo de danos. Após a colheita, os bulbos são levados para as instalações, onde são lavados e secos durante cerca de 24 horas. Então, apenas os bulbos grandes são classificados para cultivo. Depois disso, eles são armazenados em salas refrigeradas por 11 a 17 semanas a 51,8 degrees para imitar as condições do inverno. E as luzes LED enganarão as lâmpadas para que se preparem para a primavera, independentemente do tempo lá fora. Finalmente, quando as tulipas estão totalmente crescidas, elas são colhidas, cortadas e embaladas, prontas para serem enviadas para todo o mundo. Este modelo agrícola contribui com mais de 651 milhões de dólares para a economia holandesa todos os anos e garante que os Países Baixos continuem a ser a capital mundial das tulipas. Você consegue adivinhar quais vegetais os americanos comem mais? São as batatas. Embora os Equioad tenham produzido mais de 22 milhões de toneladas de batatas em 2022, ainda importaram 1,41 milhões de dólares em batatas da Europa, especialmente de Espanha. Mas os principais produtores de batata da UE, como a Alemanha, que contribuem com cerca de 10 milhões de toneladas anualmente, apenas exportam dentro da UE. Isto provavelmente ocorre porque a qualidade da batata pode ser prejudicada durante viagens longas. Ao contrário dos Edel e Sewa, onde as grandes explorações agrícolas dominam a produção de batata, a UE depende de uma combinação de grandes e pequenas explorações agrícolas. Esta pequena fazenda no Reino Unido paga aos seus colhedores de batata cerca de 8,7 por hora, com cada trabalhador arrecadando em média 340 libras diariamente. No entanto, grandes explorações agrícolas comerciais, como as da Baixa Saxônia, na Alemanha, começaram a utilizar colheitadeiras modernas para satisfazer a crescente procura do mercado. Eles podem cavar de 12 a 18 fileiras de batatas de uma só vez e colher 15 toneladas a cada 5 minutos na alta temporada. Em 2023, a Europa produziu mais de 60 milhões de toneladas de batatas. Um dos produtos mais famosos feitos com batata é a batata frita. Na fábrica de batatas fritas, esse caminhão de 20 toneladas leva meia hora para descarregar mais de 50 mil libras de batatas recém-colhidas. O processamento das batatas fritas começa com a lavagem e descascamento das batatas. Eles são então cortados em rodelas finas usando fatiadores de alta velocidade. Essas fatias são lavadas novamente para retirar o excesso de amido e depois secas. Este processo é crucial para atingir a crocância desejada. As fatias de batata são então fritas em óleo quente a 360 degrees por 3 minutos. Após a fritura, o excesso de óleo é retirado e os chips são temperados com diversos sabores. Quais são suas batatas fritas favoritas? Por fim, as batatas fritas são embaladas e encaixotadas para manter o frescor. O Zewa tem muitas grandes estações de beterraba sacarina como estas no norte de Minnesota ou Dakota do Norte, mas são apenas o terceiro maior produtor do mundo.
Liderando a produção mundial de beterraba sacarina está a França, que produziu mais de 31 milhões de toneladas em 2022. Isto ocorre principalmente porque a França tem a temperatura perfeita entre 28 e 65 centígrados, para que a beterraba sacarina possa ser colhida e armazenada sem apodrecer. Essas colheitadeiras de alta tecnologia em grande escala removem suavemente as folhas e levantam as beterrabas do solo com o mínimo de danos. Em seguida, são pré-limpas e carregadas em caminhões, com destino a um dos postos de beterraba de uma empresa açucareira, como a Crystal Union. Aqui, a temperatura das beterrabas é monitorada regularmente. Se começar a subir, a campanha da beterraba sacarina será encerrada temporariamente. Quase 300 caminhões vêm aqui para entregar dezenas de milhares de toneladas de beterraba todas as semanas. Cada estação tem capacidade para cerca de 600 mil toneladas e só recebe beterraba sacarina de setembro a janeiro para produzir açúcar durante todo o ano. O processo começa com a lavagem das beterrabas colhidas para remover sujeira e detritos. As beterrabas limpas são então fatiadas e imersas em água quente em torres de extração. É aqui que o açúcar é lixiviado para formar o suco cru. Em seguida, é purificado e evaporado para se tornar um xarope espesso nesses grandes tanques. Este xarope é cristalizado fervendo com cristais de sementes. Depois de formado, o açúcar é posteriormente separado em centrífuga, formando açúcar granulado branco após 7 horas. Depois é seco, resfriado e armazenado em enormes silos de açúcar até ser embalado. Estima-se que cerca de 4 plantas de beterraba sejam processadas para obter 1 quilo de açúcar. A Itália está entre os 3 maiores produtores de tomate do mundo. Como um dos produtos mais importantes do país, o tomate aqui vem em mais de 10 mil variedades diversas, como o especial San Marzano, cultivado exclusivamente no solo vulcânico rico em minerais da Campânia. Durante a colheita do final do verão, as colheitadeiras mecânicas circulam pelo campo e agitam suavemente as plantas para desalojar os tomates maduros. Em 2022, cerca de 5,5 milhões de toneladas de tomate foram produzidas e processadas em Itália, o que representa cerca de 15% da produção mundial e 56% da colheita europeia. O produto derivado do tomate mais onipresente e mundialmente reconhecido é o tomate enlatado. Nas instalações de processamento, os tomates passam por muitas lavagens para remover sujeira e pesticidas. Em seguida, eles são classificados diversas vezes por cores usando tecnologia avançada de classificação óptica, por qualidade e por tamanho. Em seguida, os tomates são aquecidos e cortados com facas de corte, para que sejam mais fáceis de descascar com jatos de água. Em seguida, os tomates pelados são cortados em cubos e vão para essas latas esterilizadas. Alguns tomates menores vão diretamente para as latas, sem serem cortados em cubos. São transportados para serem cobertos com molhos de tomate pré-fabricados na fábrica. Finalmente, é selado e distribuído para mercados em toda a Europa e no mundo. A Europa produz aproximadamente 6 milhões de toneladas de cebola anualmente e a província de Flevolândia, na Holanda, é o maior produtor aqui. Embora este rendimento de cebola não seja tanto como o do Zicenia, é o segundo maior exportador de cebola do mundo, exportando mais de 1,7 milhões de toneladas todos os anos. As cebolas comuns são semeadas de março a maio e colhidas em julho e agosto, quando cerca de 2/3 da cebola podem ser vistos acima do solo. Em seguida, os agricultores cortam a parte superior num processo denominado cobertura e colocam-na em leiras. Depois de uma semana, a casca externa endurecerá e o teor de umidade será reduzido, prolongando a vida útil. Depois disso, grandes colheitadeiras são utilizadas para colher as cebolas, retirar a terra e o excesso de folhas e depois colocá-las em lixeiras ou reboques. Um dos produtos de cebola mais famosos
são os flocos de cebola desidratados, muito utilizados em restaurantes. Após o descarregamento, o processo começa com descascar e lavar as cebolas. Depois disso, são cortados em pedaços uniformes. Estas fatias são então secas a cerca de 158 watt durante várias horas e moídas em flocos de cebola. Por fim, é embalado e distribuído nas lojas. Olá, meus amigos! Hoje iremos às fazendas de uvas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para ver como bilhões de uvas são cuidadas e colhidas. Na Califórnia, os vinhedos são concentrados principalmente na região sul do San Joaquin Valley. Entre janeiro e fevereiro é época em que a viticultura é realizada na maioria das fazendas da Califórnia. Para construir uma nova fazenda de uvas, os trabalhadores fincarão essas estacas no solo para instalar um sistema de irrigação automático e criar um poleiro para as mudas. Depois que o sistema de irrigação for instalado, esses trabalhadores continuarão a cavar buracos para plantar árvores. Milhares de videiras foram transferidas do viveiro para cá para começar uma nova vida. Esses trabalhadores plantarão cerca de 900 videiras por acre e a distância entre as videiras é de cerca de 2 metros. Em 2021, a área total de vinhedos na Califórnia é de cerca de 918 mil acres, representando 95% da área de cultivo de uvas do país. Após cerca de um mês do plantio, as videiras serão fixadas no poste para que possam crescer verticalmente. Atualmente, a maioria das variedades de uvas cultivadas na Califórnia leva pelo menos 3 anos para atingir a sua primeira colheita. Esse é o processo de poda em uma fazenda de uvas com 5 anos de idade. No inverno, essas videiras terão todos os seus galhos podados e novos galhos crescerão na primavera. Quando surgirem novos galhos, os agricultores continuarão a podar as folhas para concentrar o máximo de nutriente nos galhos em crescimento. Os brotos jovens que crescem na parte inferior do toco também serão removidos. Maio é época de frutificação na maioria das fazendas de uvas da Califórnia, e as uvas levam cerca de 70 dias para serem colhidas. Nessa etapa, serão usados inseticidas para proteger as uvas do ataque de pragas e pulgões. Para garantir a qualidade das uvas quando colhidas, os trabalhadores dessa fazenda cortam cerca de 30% das uvas. Se você tiver apenas algumas videiras em seu jardim, essa poda pode ser muito lamentável.
As uvas são uma árvore frutífera que precisa de rega regular durante todo o seu ciclo de vida. Durante a estação quente, uma videira madura precisa de cerca de 8 a 10 galões de água por dia. Essas uvas estão prontas para iniciar uma nova temporada de colheita. Você se sente satisfeita ao ver essas fotos? Este é o processo de colheita em uma fazenda de uvas de mesa. Esses trabalhadores cortarão cada cabeceira de uva e as frutas insatisfatórias serão descartadas. Durante a temporada anual de colheitas de uva, cerca de 95 mil trabalhadores se reúnem nos vinhedos para trabalhar, e o salário médio que recebem é de cerca de $18 por hora. Milhões de uvas após a colheita serão testadas novamente antes de serem embaladas. Em 2021, a Califórnia produziu 5,9 milhões de toneladas de uvas, respondendo por 95% da produção de uvas do país e gerando o valor de 5,2 bilhões de dólares. Esse é o processo de colheita de uvas de mesa em outra fazenda. Atualmente, há cerca de 48 variedades de uvas de mesa cultivadas na Califórnia. Em seguida, iremos a uma fazenda de uvas para vinho para ver como funciona o processo de colheita aqui. As uvas para vinho são usadas para fazer vinho e suco, portanto a colheita não é feita com o mesmo cuidado das uvas de mesa. Após a colheita, milhões de uvas serão enviadas às fábricas para produzir suco de uva ou vinho. O que você acha do processo de cultivo e colheita de uvas no vídeo? Fala pra gente o que achou nos comentários abaixo.